Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Me chamo Célio Dantas, sou diretor do Instituto Penha e é uma grande satisfação tê-los aqui nesta noite. Sejam muito bem-vindos ao curso, Resiliência Emocional Encontrando Forças no Senhor. Hoje nós temos uma convidada bem especial, daqui a pouco eu já vou passar o tempo para ela. Mas antes eu gostaria de deixar alguns anúncios com vocês. O primeiro deles é aquele de sempre, então não esqueçam de preencher a lista de frequência que está na descrição aqui do YouTube. Isso é muito importante para nós, é muito rápido, leva no máximo 5 minutos, mas é muito importante que você faça o preenchimento da sua presença. Tem mais algum anúncio, Vinícius, também importante? Tá, temos um muito importante também, nós temos ali no Instagram, não esqueçam de entrar no Instagram e também ver ali a nossa grade de cursos desse semestre, tem novos cursos, novos horários também. E nós temos um evento muito importante no próximo sábado, nós teremos um almoço aqui no Instituto, vai começar a 1h, depois teremos algumas atividades e logo também nós teremos as aulas ali das 3, das 4 e também das 5h30. Nós teremos inclusive na aula das 5h30 um casal que tem feito um evento em vários institutos, que é o casal Godoy, o Helder e a Cícero Godoy, estarão aqui conosco ministrando o curso Carreira, Espiritualidade e Prosperidade às 17h30 nesse próximo sábado. Vai ser uma honra também tê-los aqui conosco. Então tá certo. E lembrando também, fiquem à vontade para fazerem comentários, perguntas, para participar aqui no nosso chat. Muito bem, então vamos apresentar a nossa convidada desta noite, irmã Cássia. Boa noite a todos que nos assistem. Eu me chamo Cássia, sou psicóloga clínica, também sou mãe, tenho 2 filhas, a Nicole, que está aqui comigo, esposa do Max, e a Lana, que voltou recentemente de missão. É um prazer poder estar aqui com esse bate-papo, e poder compartilhar um pouco do tema, desse manual maravilhoso, que é Encontrar Forças no Senhor. Muito bom, irmã Cássia. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco nesta noite. Estamos ansiosos para aprender com a irmã. E eu esqueci também de agradecer a presença da Nicole, que está aqui conosco, que é filha da irmã Cássia. Seja muito bem-vinda entre nós. Muito bem, irmã Cássia. Então, o que a irmã trouxe para nós nesta noite? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nosso corpo e nossas emoções, que é um dos temas desse manual, Aí, o primeiro slide? Tá. Pode colocar, sim. Vinícius, por favor. Bom, esse aí é o da introdução. Isso. Então, aí a gente, vamos passar um vídeo, mas antes do vídeo eu gostaria de fazer uma pequena reflexão, perguntar para vocês, vocês já pararam para pensar a maneira como tratamos nosso corpo, como ele afeta não só nossa saúde física, mas nossa saúde emocional e nossa saúde espiritual, Se nós pensarmos no nosso corpo existe há muito mais tempo. Na verdade, o nosso espírito existia há muito mais tempo que nosso corpo físico, Na verdade, nós somos seres espirituais, tendo uma experiência terrena. Exatamente, tendo uma experiência terrena, Então, esse corpo que nós temos é um presente que o Senhor nos deu, uma dádiva, que Ele nos deu. Perfeito. Então, o Pai Celestial, Ele deu esse corpo para abrigar nosso espírito. Então, nós temos que lembrar que nós temos essa responsabilidade, de cuidar dessa casa, que é nosso corpo, Então, para que nosso espírito se sinta bem nele, forte, essa casa tem que ser bem cuidada, Com certeza. Então, realmente é um presente, ao nosso corpo. Aí tem um vídeo, perfeito. Que eu gosto bastante desse vídeo, que ele vai ilustrar um pouco sobre esse presente, que o Senhor nos deu. Todo aquele que estuda o funcionamento do corpo humano, sem dúvida, viu Deus movendo-se em sua majestade e poder. Cada olho tem uma lente com foco automático.
há nervos e músculos que controlam os dois olhos para formar uma única imagem tridimensional. Cada ouvido está conectado a equipamentos compactos designados para converter as ondas de som em tons audíveis. O coração é uma bomba incrível. Ele possui 4 válvulas delicadas que abrem e fecham mais de 100.000 vezes por dia. Pensem no sistema de defesa do corpo. Ele percebe a dor. Ele gera anticorpos. O corpo renova as próprias células antigas e regula o nível de seus elementos vitais. Os muitos atributos admiráveis de seu corpo comprovam sua própria natureza divina. O apóstolo Paulo o descreveu como um templo de Deus. Por que isso é verdade? Porque seu corpo é o templo de seu espírito, e a maneira como você usa seu corpo afeta seu espírito. Deus é o Pai de nosso espírito. Fazemos parte de seu propósito divino. Quando Ele nos criou fisicamente, fomos criados à imagem de Deus. O desenvolvimento do espírito tem consequências eternas. Quando de fato entendemos nossa natureza divina, controlaremos nossos apetites. Concentraremos nossos olhos na visão, nossos ouvidos no som e nossa mente em pensamentos que são um crédito para nossa criação física, como um templo de nosso Pai Celestial. Por essas dádivas físicas, graças damos a Deus. Bom, esse vídeo tem umas frases nele que eu gosto bastante, né? Que fala: os muitos atributos admiráveis de seu corpo comprovam a própria natureza divina, né? Então não tem como nós negarmos, né, que esse corpo é uma criação divina, né? E o funcionamento dele, né, é perfeito, né? Uhum. Então eu acho que o Pai Celestial pensou em cada detalhe, né, do nosso corpo. E eu gosto bastante quando fala que o apóstolo Paulo descreveu esse corpo como templo de Deus, né? Então, se a gente pensar no templo, né, tudo lá é muito organizado, muito estruturado. Assim também é o nosso corpo, né? Tudo organizado, estruturado, né? Então, tudo é muito alinhado. Exatamente. Né? E é interessante essa definição que o apóstolo Paulo fez do nosso corpo, que ele diz que é o templo, não nosso, mas o templo de Deus, né, onde o Espírito Santo possa habitar. Então, na verdade, o corpo mesmo que nós temos não é nosso, é de Deus. Né? E um dia, claro que é uma dádiva do Senhor para nós, mas um dia a gente vai ter que prestar contas também da forma como a gente tratou essa dádiva do Senhor. Muito bom, é isso mesmo. Né? Então, a maneira como tratamos nosso corpo tem um impacto, né, na nossa saúde, não muito só bom. Emocional, mas espiritual, né? E lembrar que nós fomos criados à imagem dele, né? Exato. Então, tanto físico como espiritual, né? Então, compreender, né, como isso é importante, isso nos faz lembrar que temos uma responsabilidade muito grande, né? Exatamente. Com o Pai Celestial. Com certeza. Eu gostei também que a irmã trouxe a escritura ali, uma parte, né, de 2 Pedro 1,4, onde diz que o nosso corpo comprovam a própria natureza divina. Exatamente. Então, é interessante imaginar que esse vídeo fala aí sobre as funções de alguns órgãos do nosso corpo, os olhos, coração. E é incrível, né? Como funciona o nosso corpo, os anticorpos. E se a gente analisar a sabedoria humana, ela já fez tantas criações. A gente estava até falando sobre a internet, né? Agora há pouco. E a internet é uma coisa incrível também, né? Como é que uma coisa que a gente não enxerga ali se transforma em som, imagem. É incrível isso, não é?
Mas o homem não consegue realmente montar ali, criar um outro ser humano, nem ressuscitar, né? Nem dele. Isso ele consegue, né? Quando a pessoa morre, não consegue. E então o Senhor, ele fez, né? Realmente ele fez o corpo humano, e isso realmente comprova, né, a existência de Deus, né? Então só realmente olharmos assim para si mesmo, eu acho que você já tem realmente uma percepção de que o Senhor existe. Porque não é uma coisa celestial, uma coisa que não foi feita, né, por uma mente humana. Muito bom, isso mesmo. Aí, próximo slide, esse do David Abed, né? Esse Gostaria que eu lesse ou a Nicole? Quer ler, Nicole? Tá. Pode ler. Onde que você lê? Você consegue chegar daí? O microfone tá ligado, Vinícius? Tá ligado. Tá, ok. Você consegue ler? Se você virar mais um pouco, sim. Como o corpo físico é uma parte essencial do plano de felicidade do Pai e de nosso desenvolvimento espiritual, Lúcifer procura frustrar nosso progresso, nos tentando a fim de que usemos nosso corpo indevidamente. Muito bom, né? Então aí ele fala, né, que o nosso corpo faz parte do plano de felicidade, né? Se a gente lembrar lá da família Proclamação ao Mundo, tem uma citação, né, que fala que a esfera pré-mortal, os filhos e filhas que foram gerados em espírito conheciam e adoravam a Deus como seu Pai eterno e aceitaram o seu plano, né? Então, segundo o qual os seus filhos poderiam obter um corpo físico e adquirir experiências terrenas a fim de progredirmos rumo à perfeição, né? Então, nosso corpo, ele fez parte do plano de felicidade. E Lúcifer, né, ele sabia disso, né? Então, ele vai atacar, né? Ele não vai atacar diretamente o nosso espírito, mas ele vai focar no nosso corpo, né? Então ele sabe que se ele influenciar a gente usar o corpo de forma errada, isso vai afetar nossa saúde espiritual, emocional, né? Interessante, né? Então a gente tem que ficar atento a isso, né? Tem um outro discurso do Aldebaran, esse aqui é o discurso aqui, vigiar e orar continuamente. Tem um outro discurso do Aldebaran também chamado Cremos em Ser Castos, onde ele nos ensina que Satanás usa o corpo humano, olha que interessante, ele usa o corpo, que é o que ele não tem, para procurar destruir as pessoas. E se a gente analisar, é isso que ele faz mesmo, né? A questão da castidade, outra maneira, né? Como você também acaba maltratando o seu corpo, e ele faz de tudo, né, para as pessoas ali não darem o seu devido valor ao corpo humano, porque é algo que ele não tem, não pode ter, mas usa essa grande dádiva do Senhor para desprezar o corpo, para colocar nas pessoas ali, de alguma forma maltratar o seu corpo, né? Então, olha que interessante, se realmente a gente analisar e pensarmos nisso, nós teremos mais forças. Agora vem uma mosquinha aqui também, né? Só porque ao vivo faz parte. Mas assim, então ter essa compreensão nos ajuda a cuidar melhor, né, do nosso corpo e saber o propósito, né, pelo qual o inimigo quer destruir o nosso corpo humano, que é atingir o seu objetivo, algo que ele não tem, não pode ter, e usa para destruir as pessoas. Tem até uma citação do profeta que eu vou ler aqui, que está no próximo slide, né, que ele fala: sua única grande segurança nessa vida está em nunca tomar o passo sedutor de ir onde não se deve ir, fazer o que não se deve fazer. Como seres humanos, todos temos apetites físicos que são necessários à nossa sobrevivência. Esses apetites são completamente essenciais para a perpetuação da vida. Então, o que o adversário faz? Ele nos ataca por meio de nossos apetites. Ele tenta nos fazer comer o que não devemos comer, beber o que não devemos beber, amar como não devemos amar.
Então, aí a gente vê, eu gostei bastante desse comecinho, né, que ele fala, a sua única e grande segurança nessa vida está em nunca tomar o passo sedutor, né? Interessante. Então, a nossa única e grande segurança é nosso autocontrole, né? Uhum. Então, a verdadeira segurança e felicidade na vida muitas vezes não estão nas riquezas, nos status. É claro que isso é importante, né? Nós temos que desenvolver nossas competências, mas a capacidade, manter a capacidade de ter o controle das nossas ações, Perfeito. né? Isso vai nos ajudar, esse autocontrole, né? Então, e o profeta, nessa citação, ele nos lembra, né? Sobre nossos apetites que nós temos, né? Uma fome, sede, né? Desejos, né? Naturais que são essenciais para a nossa sobrevivência, perpetuação da vida, né? E eles não são ruins em si mesmo, né? Mas Lúcifer, ele é muito inteligente, né? Ele sabe disso. Então, ele não vai atacar no que é ruim, né? Mas ele vai corromper o que é bom e necessário, né? Profana isso. Exatamente. E ele sabe que nós temos esses desejos inatos, né? Então, ele vai atacar exatamente por meio deles, né? Então, é desenvolver nosso autocontrole, né? Eu acredito que a obediência aos mandamentos, isso nos ajuda, né? Muitas vezes a gente vai achar que isso é uma regra, mas na verdade isso são ferramentas para nos ajudar, né? Então, se Lúcifer ele vai atacar nosso corpo, nossa resposta é cuidar do nosso corpo, Com certeza. Né? Com diligência, né? Com certeza. Então, cuidar do nosso corpo, eu acredito que é uma forma de adoração ao Senhor. Com certeza. Né? Com certeza. E também é interessante que ele fala aqui que existem os apetites, mas para cumprir a sua devida função. Então, por exemplo, o poder de procriação, ele é uma grande dádiva, é uma bênção, por gerar filhos. Que coisa maravilhosa. Né? Como você é mãe, eu sou pai, e realmente, né, nossas maiores alegrias são os nossos filhos, são quando eles estão felizes, nós estamos felizes. Às vezes, quando eles estão tristes, nós também ficamos tristes. Mas não existe algo assim maravilhoso que é procriar, né? Realmente ter filhos. E isso pode ser usado, mas usado de acordo com os limites estabelecidos pelo Senhor, com as leis do Senhor, né? E com o propósito da criação. E Lúcifer tenta corromper isso daí, usando para as pessoas buscarem prazer, buscar a alegria, a felicidade nisso, e não tá, né? Realmente não tá. Então pode ser usado sim, mas no momento certo, né, no devido tempo ali estabelecido de acordo com as leis do Senhor. Muito bom. Aí tem o próximo slide, né, que fala nosso corpo é uma dádiva de Deus. Desculpa, mas Nicole, se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Tá ok? Você consegue ler? Consigo sim. Então vamos lá. Nosso corpo é uma dádiva de Deus. Nosso amado Pai Celestial concedeu a você a dádiva de um corpo para abrigar seu espírito. Para ser emocionalmente resiliente, é importante ter um corpo saudável. Quando você cuida melhor de sua saúde física, sua saúde emocional também melhora, e vice-versa. Algumas maneiras de cuidar melhor do corpo que o Pai Celestial lhe deu incluem a prática regular de exercícios, descanso, higiene pessoal e alimentação saudável. Muito bom. Então, aí está falando, né? Então, algumas coisas que a gente pode estar fazendo, né? Para ajudando esse corpo, né? A prática regular de exercício, tudo isso vai... E vai gerar algumas componentes no nosso cérebro que vai ajudar ali a serotonina, endorfina, tudo isso vai ajudar na questão tanto física, né? Reservar tempo, né? Para o descanso também, dormir bem, tudo isso vai ajudar, né? A gente ter um corpo físico, né, mais saudável, né? Isso também vai afetar também na nossa saúde emocional, né? Então ajuda muito, né? Essas questões de atividades físicas, né? Na semana passada nós tivemos um podcast falando sobre pensamentos saudáveis.
Sim. E nós comentamos aqui sobre que pensamento gera sentimento que gera comportamento, né? E só que o contrário também é verdade. Exatamente. O comportamento gera Sim. sentimento que gera ali pensamentos. Então, por exemplo, se você faz uma prática de caminhar, talvez você não está se sentindo bem, não está com bons pensamentos, né? Pensamentos, não sei, ruim, que não estão negativos, alguma coisa assim. Mas talvez se você fizer uma caminhada ou correr, né, aquele comportamento te ajuda a ter um bom sentimento e, consequentemente, vai te ajudar também a ter bons pensamentos, né? Sim, exatamente. Então, olha que interessante quando falou aqui sobre exercícios, por exemplo, né? Como isso de fato faz diferença em relação à sua saúde também mental. Exatamente, né? Por favor, me corrija, tá? Eu sou leigo aqui. Sim, perfeito. É isso mesmo, né? Porque a saúde emocional, né? Se ela estiver bem, ela também vai afetar nosso físico. Se eu não estou bem emocionalmente, né? O meu comportamento, né? Vai ser disfuncional relacionado às nossas emoções. É verdade, não. Então, puxa, não estou com vontade de fazer. Começa. Exatamente. Começa, daqui a pouco a vontade vem, não é? Acho que no próximo slide vai falar sobre isso, né? A gente entender melhor nossas emoções. Alguém quer ler? Consegue ler, Nicole? Seu corpo passa por emoções fortes. Tornar-se emocionalmente resiliente requer que você reconheça, aceite e reaja de maneira saudável às suas emoções. Sentir emoções faz parte de nossa experiência mortal. Algumas vezes, suas emoções podem ser fortes, e saber como reagir a elas pode ser desafiador. Quando você permite que suas emoções determinem seu comportamento, você está se rendendo às emoções e não está usando seu arbítrio para reagir adequadamente a elas. Muito bom, né? Então nós temos que lembrar que nós somos seres humanos, né? E nós temos todas as emoções, todas elas, né? Seja alegria, tristeza, ansiedade, né? Todas elas, né? Faz parte do nosso funcionamento, né? E eu achei bem legal aqui, ele dá algumas dicas, né? Para a gente se tornar emocionalmente mais resilientes, né? Então a primeira dica que ele dá aqui é reconhecer, né? Reconhecer essas emoções, né? Então quando eu estou tendo alguma emoção, eu preciso observar internamente esse diálogo interno que está tendo dentro de mim, né? Dar um nome para essa emoção, né? Saber o que estou sentindo, né? Se eu estou triste, né? Porque a gente funciona muito no automático, né? E a gente acaba não percebendo o que está passando, né? Até no final, acho que não sei se é esse, e no próximo que ele fala um pouquinho, né? Que se a gente não dá conta, né? Não percebe esse diálogo interno, a gente acaba caindo nesse automático. E se a gente começar a observar, a gente vê que a gente tem um padrão de funcionamento, né? Tanto mental, né? Como os pensamentos também têm um padrão de funcionamento, né? E muitas vezes a gente funciona nesse padrão, né? Então, às vezes temos pensamentos ansiosos, né? Então, o comportamento vai ser de acordo com, como você falou, né? Vai ser de acordo com o que você está pensando, o seu sentimento, né? E logo em seguida o comportamento também, né? Então, se muitas vezes eu estou reagindo dessa forma, né? Com ansiedade, não me dou conta, então eu estou tendo um padrão de funcionamento, né? Relacionado àqueles pensamentos. Então, a primeira coisa que eu achei bem interessante que ele fala, reconheça, né? Começa a perceber, né? Então, a gente tem que ser esse observador interno da gente mesmo. E aí, depois que reconhecer, aceitar, né? Ele fala pra gente aceitar, né? Se eu tô ansiosa, né? Então eu tô com a ansiedade tem muita relação com medo, né? Então, eu tô com medo de alguma coisa, né? Então, primeiro aceitar essa ansiedade, ou seja, ansiedade, raiva, o que for, né? Aceitar essa emoção, né? E depois ele fala
para a gente reagir de forma saudável, né? Porque se a gente começa a observar, a gente vai começar a se perceber e falar, não, peraí, né? Toda vez eu funciono da mesma forma, tenho que mudar, né? Eu costumo falar, se a gente faz sempre o mesmo caminho, o resultado vai ser o mesmo, né? É verdade. Então não tem como as coisas ser diferentes, né? Então é por isso que é interessante essa citação, porque ele vai nos ajudar a entender esse modo, né, de funcionamento. E a gente tem que entender também que a gente tem esse funcionamento interno, né? E é interessante que na terapia que a gente percebe que as pessoas têm até um padrão familiar, né? Não só no comportamento, mas se você vê a geração, os pais, os avós, tem um padrão familiar também aí, né? Então é interessante a gente começar a observar, ser observador de si mesmo, né? Acho que é muito comum a gente observar o outro. Acho que é mais fácil, né? Até, né? Fulano é assim, Sim. né? É verdade, a tendência é mais fácil a gente nossa, observar, né? Como é que é o comportamento do outro, né? Porque para nós mesmos já é mais difícil de fazer isso, né? Mas isso é bom para nós, né? Para não ficar repetindo padrões. Um autoconhecimento, né? Um autoconhecimento, né? Então voltar para dentro, né? Voltar para dentro de si, para entender como é que é esse funcionamento interno mesmo. Né? Entender que nossas emoções são lados nossos que a gente temos, né? Então muitas vezes hoje eu vou estar um pouco mais ansiosa, mas no outro dia eu vou estar mais alegre ou mais triste, né? E entender que cada emoção tem uma necessidade por trás dela, né? Se eu estou com raiva, qual que é a necessidade por trás dessa emoção, né? Então, tentar entender e suprir essa necessidade, né? Que não foi atendida. Então, eu gostei bastante dessa... Nossa, incrível. E aí ele fala no próximo slide, que é bem interessante também, que é uma ferramenta muito boa, que a gente até usa bastante em terapia, né? Como lidar com as emoções. Isso. Acho que eu vou ler aqui. Então, o primeiro passo para lidar com as emoções é estar ciente delas. Um diário de emoções é uma ferramenta que pode ajudá-lo a refletir sobre as emoções que sentiu. Nele você registra o que sentiu, a situação em que se encontrava e as ações decorrentes de suas emoções. Reflita sobre esses sentimentos, essas situações e anote seus pensamentos. Ao analisar suas emoções, identifique padrões e tendências. Considere escrever todos os dias em seu diário das emoções. Então, o registro das emoções, ele é bem interessante, né? A gente fazermos isso, né? A gente muitas vezes não tem o hábito, né? De fazer isso, né? Na terapia a gente até pede porque é uma ferramenta muito boa, por mais que as pessoas, né, não tenham esse hábito. Mas, nossa, se você começar a fazer isso, você vai descobrir muitas coisas sobre você mesmo, né? Muitas vezes não precisa escrever muita coisa, mas só o fato de como é que eu estou agora, né? E anotar, né? E registrar isso. Porque aí você vai começar a perceber os padrões de funcionamento seu, um padrão interno. E é interessante porque depois, quando a gente lê esse diário, a gente pensa, nossa, mas nesse dia eu estava pensando isso, né? Não tem nada a ver, legal, né? Que interessante. E é bem legal, porque depois você faz uma reflexão sobre isso, né? Então, é uma ferramenta muito boa, muito poderosa, que as pessoas soubessem. Inclusive, antigamente até, não sei se hoje é muito, né, falado, mas antigamente a gente tinha o diário, né? Fazia diário, né? É bem legal. Olha só. Ajuda também a gente a anotar algumas coisas, mas sobre as emoções é muito interessante. Eu lembro que uma vez conversando também com um colega que é psicólogo, ele estava falando sobre a dificuldade que ele estava tendo para emagrecer. E aí a psicóloga falou, olha, então agora você vai fazer o seguinte, cada vez que você for comer, coloca ali o porquê. Por que você por que você quer comer aquilo, né? Aí ele falou, é mesmo? Aí ele disse que começou a colocar, e aí na verdade não era fome, né? Ele estava ansioso, né, com algum outro tipo de emoção, e aí ele começou a perceber, na verdade, o que estava levando ele ali a se alimentar de uma forma não adequada.
E aquilo ajudou demais. Fazer aquele hábito ali de escrever o porquê, ele disse que o ajudou demais a sobrepujar ali aquela situação. Muito bom, muito legal, ajuda realmente. E talvez, eu não sei, me corrija se eu estiver enganado, mas também esse autoconhecimento, reconhecer as suas emoções, é importante para você saber o porquê, na verdade, está te levando àquilo. Né? Senão você vai entrar no mecanismo de compensação. Sim. Não é verdade? Então, por exemplo, puxa, eu quero comer, né? E aí você vai comer e come, ou um vício, por exemplo, né? Você acaba entrando num tipo de vício, mas na verdade você entrou num mecanismo de compensação. Sim. Né? Ou seja, você não está resolvendo ali a situação. Sim. E Só acaba tá mascarando, só que cada compensação traz deformação. Exatamente. Né? Então, se você entrou em algum tipo mau hábito, talvez você vai ficar viciado naquilo. Exatamente. Se você come, você pode também vai trazer uma deformação, você vai ficar acima do peso, né? Então, eu acho que esse processo de escrever, do autoconhecimento que a irmã comentou, eu acho que é importante para você entender o porquê. Você está ansioso, por que você está com medo, né? E isso vai te ajudar claro, né? De alguma forma, talvez reconhecer, a enfrentar os desafios, ou talvez reconhecer que precisa de ajuda profissional. Exatamente, isso mesmo. Tá bom, mas pode me corrigir, eu só tô... Não, é isso mesmo, né? Fiquei pensando expressando sobre a minha isso, opinião. porque assim, muitas vezes é muito comum as pessoas comer quando tá ansioso, ou acaba tendo maus hábitos, mas para compensar e na verdade gera um prazer momentâneo ali, sim, né, para sim. compensar aquela angústia ou alguma coisa, alguma emoção que está ali reprimida, né? Exatamente. Então, só que aí acaba se tornando um vício ali e fica difícil a pessoa sair. Aí realmente vai precisar de ajuda, né, de um profissional para saber o que está por trás daquilo, né? Muitas vezes é alguma emoção ali reprimida ou algo que precisa trabalhar, né? Exato. E aí a gente acaba que, né, vou compensar em outras coisas, ou em comer, ou ficar muito tempo nas telas, né, ou maus hábitos, né? Assim, né, para meio que tolerar alguma frustração ali, então eu vou, né, suprir de alguma outra forma, mas que acaba sendo momentâneo, gera um pouquinho de prazer ali no momento, mas, né, que não vai estar ajudando realmente, né? É como você falou, é só para mascarar mesmo, né, aquele momento. E qual seria talvez o seu conselho ou sua sugestão para as pessoas que talvez estejam enfrentando esse desafio já com sua experiência tanto na igreja como também como profissional? Então, muitas vezes as emoções reprimidas ou alguma questão emocional, algumas vezes precisa realmente procurar ajuda, né? Mas algumas ferramentas, eu falo ferramentas, mas Claro. algo que nós temos na igreja que funciona muito, que eu acredito a oração ajuda muito, né? Você fazer uma oração ali sincera, abrir seu coração mesmo para o Senhor, né? Acredito que isso vai ajudar, pelo menos naquele momento ali de angústia, né? Você conversar com o Senhor, né? Para colocar para fora tudo que você está sentindo, isso é ótimo. Eu costumo falar que é uma ferramenta poderosa, né? Muito bom, né? No momento ali de angústia, né? Que você está sozinho, você pode fazer uma oração para o Senhor, né? Ler as escrituras, né? E além de te ajudar, vai também te conectar mais com o Senhor, né? Fazer com que o Espírito do Senhor esteja ali com o seu Espírito também, né? Então vai ajudar também essas questões. Auxílio divino, no poder do céu. Com certeza. Né? Com certeza. Muito obrigado. Teve um discurso do Elder Rasband, onde ele fala um pouco sobre prevenção, né, a suicídio. Cristo é a resposta, né, o nome do discurso, se eu não me engano. Lá ele fala que quando você pronuncia a palavra Jesus Cristo, já emana poder. Puxa, eu acho isso assim, chego até a me arrepiar quando eu falo sobre isso, né? E de fato, né, o Senhor ele tem realmente, tem até o hino, né, o seu nome tem poder, e realmente o Senhor ele tem um poder, né, de
de nos certeza. ajudar, de nos curar. Aham. Mas também nós sabemos que também o Senhor deu a inteligência, né, para profissionais estudarem Sim, sobre essa área, e também exatamente. às vezes precisa também de ajuda Com profissional, certeza, né? né? Em muitos momentos, principalmente pessoas que passam por problemas emocionais assim bem desafiadores, precisa de E não conseguem resolver não, sozinhas. né? Tá. Muito bom. Obrigado. Precisa de Viu? ajuda. Obrigado pelos seus conselhos. Nicole, algum comentário? Pode falar. Ultimamente estudando o discurso do presidente Nelson, né, o mais recente, sobre confiança no Senhor, eu fico pensando muito na frequência ao templo, né, que ele é um lugar excelente até pra gente fazer esse autoconhecimento, essa autoanálise que a gente estava comentando no início, né, que é um lugar extremamente sagrado e cheio do Espírito, que é assim, não vejo momento melhor pra gente parar tudo para poder pensar sobre isso, né? E por que ligar a confiança do Senhor ao templo, né? Desses últimos hinos recentes que foram lançados, um que é o meu favorito até hoje, assim, é um que chama Lugares Santos. E nele tem uma frase, que eu tô repetindo isso em todo lugar para todo mundo, mas que é exatamente o discurso do presidente Nelson, que a frase é: apenas em lugares santos, confiantes vamos estar, para que possamos ao lar voltar. Então, assim, o presidente Nelson falou que a gente precisa dessa confiança, e no hino fala que apenas em lugares santos a gente vai ter essa confiança. E não tem melhor lugar do que o templo. Confiança do Senhor, né? Essa semana eu estava até comentando com a Lana, né? Que a gente estava falando sobre o templo, né? E eu estava falando para ela, né? Que muitas vezes a gente vai lá, às vezes não ouve nenhuma resposta, mas só de estar lá em silêncio, né? Você já sente uma paz, né? E eu estava comentando com ela que o silêncio lá do templo é diferente do silêncio aqui fora, né? O silêncio lá dentro, quando você fica quietinho e só fica pensando, né? É um silêncio que te completa, que te preenche. Aqui fora, quando você está e você fica em silêncio, parece que é uma coisa, dá uma angústia, né? Nossa, eu tô sozinho. Lá dentro, lá no templo, você não sente isso. Você sente como se tivesse, sabe, algo te completando, né? Então é diferente, até o silêncio de lá é diferente do silêncio aqui fora, né? E é verdade. Então, o templo mesmo que você não escute nenhuma resposta, porque muitas pessoas falam, eu vou no templo, quero ouvir minhas respostas, né? Mas só de estar lá, né? Ouvir, sabe, sentindo a presença daquele lugar, especial, né? É muito bom. Com certeza. Acho que muitas pessoas já tiveram essa experiência, né, que você estava comentando agora, meu caso. Muito bem. Aí aqui no próximo slide tem até um exemplo, né, desse diário, né, que a gente pode estar fazendo, né, das emoções, né. Aqui dá só um exemplo, mas assim, cada um faz a sua maneira, né. Certo. E aqui no primeiro exemplo ele dá um exemplo da emoção da raiva, né. Então ele fala: hoje eu senti raiva e mágoa. E aí depois tive uma discussão com meu pai. Aí fala das ações realizadas em função da emoção. Fiquei muito nervoso, gritei com ele e descontei em meus amigos. E senti-me muito mal com isso, né? E aí ele nos convida a ponderar, né? Eu deveria conversar com meu pai sobre como me sinto em vez de ficar com raiva dele. Então, eu acredito que esse exemplo é muito parecido com o que as pessoas costumam falar, né? No serviço eu não tive um dia bom, acabei discutindo, e aí quando chega em casa acaba descontando na família, né? Interessante. Porque a gente vai com aquela emoção ainda do trabalho, né? E acaba descontando nos filhos, né? Então, ele nos convida a ponderar sobre isso, né? De como a gente deve agir, né? Então, por isso que é interessante a gente pensar, ser esse observador da gente mesmo, entendendo que emoção está se passando ali, para não sair. Eu estava até pensando, por isso que é tão importante escrever também. Exatamente. Porque se você tiver o hábito de escrever, a emoção que eu tive hoje foi essa, a situação foi essa, a minha ação foi essa,
E principalmente esse aqui da ponderação, Aham. puxa, isso aqui é muito importante, porque eu tava pensando aqui comigo mesmo, que às vezes a gente tem essa emoção, tem a situação, tem a ação, mas a gente não pondera Aham. para ver se realmente aquele comportamento foi adequado ou foi inadequado. Aham. Talvez a gente esquece ali de colocar preencher essa coluna. E se você preencher isso no papel, isso para o seu cérebro vai ficar automático. Aham. Então você, quando tiver alguma situação, talvez aí você vai pensar, ponderar sobre esses três aqui, essas 4 colunas. Aham. E principalmente a ponderação ali vai fazer uma diferença na sua vida. Pelo menos é o meu ponto de vista, né? Eu acho que quando você pondera sobre, principalmente sobre a ação que você fez ali em determinada situação, acho que isso vai fazer a diferença. Para ver se você realmente reagiu de uma forma correta ou não. Se você foi controlado pela emoção ou se você controlou a emoção. Exatamente, ou se ela te domina, Te né? domina. Porque as nossas emoções, elas são regidas pelo nosso sistema límbico, né? Pelo nosso cérebro emocional, que fica aqui atrás, né? Então, se a gente, que nem aquele deu uma resposta emocional, Emocional. né? E aí acabou, né, brigando com o pai dele, né? Então, a gente tem que pensar de uma forma mais racional, né? Com o sistema periférico, Legal. né? Nosso sistema racional, né? É esse ponderar, parar e ponderar, porque senão a gente vai pelo calor da emoção, né? Costumo falar que as emoções, elas são como ondas, né? Às vezes ela tá baixinha, mas muitas vezes tá com uma onda muito alta, e nessa a gente acaba sendo meio que sequestrado por essa emoção, né? Então, principalmente a emoção da raiva, ela é uma emoção muito quente, né? Então, eu costumo falar, para, respira, conta até 10, se precisa, verdade. conta até mais, né? Porque senão você dá uma resposta emocional de acordo com Exato. o que você está sentindo, né? E eu acho que se não você aplica a 4ª coluna, que é o ponderar, Sim. e se você não pondera, você vai, se tiver uma outra situação, provavelmente você vai agir da mesma maneira ou até pior. Sim, exatamente. Talvez, né? Então acho que por isso que é importante essa coluna da ponderação. Analisa, né? Vê se realmente, será que eu estou certo ou eu estou errado? Sim. Né? Será que dá para mudar alguma coisa aqui ou não dá mesmo? Acho que precisa ter essa ponderação. Sim, precisa. Vai nos ajudar. Aí tem o outro exemplo, já é uma Diferente. emoção melhor, né? Emoção da alegria, da alegria. né? Você quer ler? Posso. Então, eu senti alegria e amor, fiquei emocionada com uma oração sincera que ouvi. Desculpa, eu vou ler de novo por causa das colunas. Então, a emoção, aqui o exemplo é: hoje eu senti alegria e amor. A situação: fiquei emocionada com uma oração sincera que ouvi. Ações realizadas em função da emoção. Agradeci ao Pai Celestial por seu amor e pensei na maneira como oro. Pondere: quero me sentir assim novamente, me esforçando para me comunicar melhor com o Pai Celestial por meio da oração. Puxa, muito Que legal. legal, né? Então, você vê como as emoções, ela nos afetam, né? Seja de alegria, seja seja da raiva, seja do medo, né? Então, cada uma vai ter sua resposta de acordo com aquela emoção, né? Muitas vezes, se a gente está muito triste, né? A depressão mesmo, eu só vou ter pensamentos depressivos, né? Então, e o comportamento vai ser de acordo com aquilo. Então, é esse padrão, né? Então, a alegria é a mesma coisa, né? Se eu tô bem, né? Eu vou ter pensamentos, né? Como foi a situação aqui, totalmente diferente da primeira, né? Exatamente. Eu estava pensando aqui também sobre uma vez eu estava vendo também um vídeo, né, de profissionais falando sobre inteligência emocional. Eu acho que tem muito a ver com as emoções. E aí ele falou, por exemplo, que é muito difícil também você dominar suas emoções. Então ele falou, por exemplo, mas que você pode usar de alguns mecanismos, algumas estratégias. Então ele falou, por exemplo, vamos supor que você é um chefe e você convocou uma reunião
com algumas pessoas e de repente aquela reunião ficou muito acalorada e ainda para piorar tá chegando próximo ali do almoço, que as pessoas geralmente ficam, né, com menos tolerantes. Então ele falou, qual seria, talvez se você realmente, como você usaria de inteligência emocional nesse momento? Aí ele falou, se você é o chefe, o que você pode fazer? Puxa, tô vendo aqui que eu vou estourar, eu vou falar uma palavra atravessada para alguém, né? E, então seria, vamos fazer uma pausa um pouco antes, falta 15 minutos para o almoço, vamos almoçar, depois a gente continua a nossa reunião, tudo bem? Ele falou que você pode aí usar de mecanismos, né, para você conseguir ali, talvez não ter um resultado ruim, como talvez xingar alguma pessoa e tal, né? Então eu acho que talvez entre o que você também comentou no início de você reconhecer a emoção, né? Nomear, e nomear, exatamente, nomear a emoção, e talvez você use, puxa, isso aqui eu não vou suportar, então o que eu posso fazer para não ter uma confusão, Sim. ou eu falar alguma coisa que não devia, ou agir de uma forma que não deveria. Isso mesmo, é muito bom nomear, né? É como eu falei, né? Nossas emoções são lados nossos emocionais, né? Então, Cássia, eu tenho a Cássia ansiosa, tenho a Cássia triste, alegre, né? Então, vários lados meus emocionais que vão ter respostas, né? Então, se eu entender o momento que aparece, né? Eu posso, como ele falou no outro slide, acolher essa emoção, né? Porque eu tenho que dar voz para ela também, para ela não ficar reprimida, né? Eu tenho que deixar essa emoção escoar de uma certa forma. Claro que a raiva eu não vou sair batendo nas pessoas, né? Tem outras estratégias para a gente fazer isso, né? Muito bom. Para a gente deixar elas escoar. Mas identificar cada emoção e acolher elas, né? Isso ajuda bastante. Puxa, é essencial, hein? Bom. Como a gente faz com os outros, né? A gente faz muito bem isso com as outras pessoas, né? Se a pessoa está triste, a gente vai lá, né? Acolhe ela. Se a pessoa está ansiosa, com medo, a gente, calma, vai dar tudo certo, fica bem. Mas a gente não faz isso com a gente mesmo, né? Interessante, então, não faz, né? A gente tem que aprender, né? Fazer isso com a gente mesmo. Olha que interessante. Puxa, muito obrigado, viu? Ok. Quer falar mais alguma coisa sobre esse slide? Quer ir pro próximo? Sim, acho que é o último, desculpa, né? Só que antes de ir para esse slide, eu acabei esquecendo isso. Tem algum comentário do pessoal de casa? Tudo bem se nós lemos agora? Cássia. Tem um comentário da Maralina. Se não me engano, ela é a sogra do Max. Ela comentou: podemos ter emoções e desejos, porém não podemos esquecer e ficar atentos às artimanhas de Satanás, porque ele sabe como e onde atacar, implantando dúvidas, tentando nos enganar. Perfeito. E ela falou também: Satanás sempre nos instiga a desafiar o perigo e daí ficamos vulneráveis às coisas vãs do mundo. E o último comentário, ela falou: uma coisa muito importante é sempre pensar antes de agir em qualquer situação, desde até comprar algo, fechar um contrato e outras coisas mais, porque tendo sempre essa prudência, agimos com precaução. Muito bom. Mara é muito sábia. Olha, muito obrigado pelos comentários. Muito bom. Aí, nós temos esse último slide que eu gosto bastante também, achei bem bacana. Fala assim, ao enfrentar, como cuidar de si mesmo, cuidar né? De si mesmo. Ao enfrentar problemas, você deve fazer todo o possível para cuidar de si mesmo, né? Fazer tudo o que pode significar, fazer tudo que pode significa usar os recursos existentes em sua vida para ajudá-lo em quaisquer desafios que esteja enfrentando. E aí ele dá uma lista, né, de ideias de como cuidar de si mesmo. Mas assim, cada um tem a sua lista também, né? Aqui ele deu algumas dicas, né? Mas nós podemos desenvolver a nossa própria lista, né? Então tem algumas aqui, né? Tire uma soneca, visite um amigo, desacelere, tome uma ducha ou um banho de banheira, faça exercício. Então tem vários exemplos aqui. Eu costumo falar que a gente precisa ter momentos de prazer no nosso dia, né? Porque imagine se a gente fica todos os dias triste, ou então sempre tem um pensamento muito negativista, muito pessimista, né?
e não tem nenhum momento ali de prazer, né? Então nós temos que fazer isso com a gente mesmo, dar esse presente, né? Seja, como ele falou aqui, desacelerar, às vezes, né? Tô na correria, eu só preciso disso. Desacelera, né? Fica um tempinho ali com você, fica mais A respiração nos ajuda bastante muito com isso. perfeito, a respiração Meditação. é muito bom, perfeito, né? Ou ouvir uma música, a Lana gosta muito de ouvir música, acho que isso regula as emoções dela, né? Fica mais tranquila. A Nicole também gosta de assistir filme, né? Então cada pessoa tem ali algo que gosta, né? E a gente tem que fazer isso com a gente mesmo, né? Ter um momento de prazer ali no nosso dia para não ficar tão maçante, né? E ele fala que é esse cuidado com a gente mesmo, né? Então, eu gostei bastante dessas dicas, né? Eu gosto muito de ler, né? Então, é uma coisa que me ajuda também, né? Tem bastante caminhada, legal, né? Oração, né? Então, tem muitas coisas ali. Então, cada um pode fazer sua lista, né, de prazeres, né? Isso é essencial. Nós temos que ter momentos de prazer no nosso dia, né? Não podemos, né, todos os dias ali, né, ficar naquela rotina e não tirar um tempinho ali para você, né? Isso vai nos ajudar, né? Tanto na nossa resiliência emocional como na saúde física também. Todos os dias. Puxa, que legal, né? Se possível. Se possível. É interessante, Porque né? vamos ter muito mais, assim... E é algo muito bom também agradecer, né? Isso, acho que ser grato, isso também afasta um pouco, né? Aquele pensamento mais pessimista, negativista, isso nos ajuda, né? Eu estava lendo essa lista aqui, eu pensei numa frase que é bem famosa, né? Que fala: se você não arruma tempo para cuidar da sua saúde, você tem que arrumar tempo para cuidar da sua doença, né? Então, quando eu falo, a gente está contando aqui sobre arrumar todo dia, eu acho que seria interessante, né? Se a gente conseguir, como você falou, possível. Mas talvez a gente tem que arrumar ali um tempinho para fazer pelo menos uma ou duas dessas coisas aqui, porque senão também não cuidar disso, talvez você vai adoecer e aí você vai ter que cuidar da sua doença. Você não arrumou tempo para cuidar ali da sua saúde mental ou física mesmo. Eu acho que é tudo relacionado, como a gente falou no início desse podcast. Mas aí depois você vai ter que arrumar tempo para sua doença. Você não vai ter que arrumar? Vai ter, não tem jeito. Então tenta arrumar agora. Eu sei que não é fácil, eu também estou falando aqui que cada um tem a sua agenda, né, super lotada, mas eu acredito que talvez um tempinho ali no seu dia a dia. Puxa, eu não consigo fazer exercício hoje, tá? Mas o que eu gosto também? Eu gosto de ouvir música, tá? Então eu vou ouvir música. Não sei, alguma coisa que vai fazer você desacelerar ou amenizar o estresse. Exatamente. Tem até uma escritura que é a favorita da Nicole, né? Qual é, Nicole? Fala aí, Nicole. Segundo o NEF 225, que o homem existe para ter alegria. É verdade. E às vezes a gente esquece disso, não é? Exatamente. Né? E o hino também, né? Conta as bênçãos, não conta as provações, conta as bênçãos. Você vê, né? E a gente se concentra muito no negativo, muito. né? E eu até falo para meus pacientes, né? Principalmente quem tem depressão, não assiste TV, não assiste jornal. É mesmo. Porque se a gente pensar, o mundo difunde que tem muito mais coisas ruins, mas na verdade não, né? Porque o que é comercializado, o que é passado são só aqueles momentos ruins. Mas quantas coisas boas o homem faz, né? Se fosse noticiar tudo, acho que, né, daria ali muito tempo, com certeza, né? E o nosso cérebro, ele vai preenchendo aquelas coisas ali ruins e coisas negativas e daqui a pouco você vai, né, pensar só, a sua visão vai ser ver tudo coisa ruim. Pô, isso aqui não deu certo, sabia que não ia dar certo. Meio que não comprova, pois né? Então é muito contexto negativo, né? Agora, como que se faz isso? Procurando, né, ter bons pensamentos, né? Exatamente. E aí, de novo, entra a questão que você falou aqui Nossa, achei fantástico esse quadro aqui, viu? Fantástico mesmo. De ponderar, né? Puxa, que pensamento eu tenho, do positivo, negativo. Sim. Né? Pensar, né, com o nosso cérebro, né, racional. É claro que não ser completamente racional, mas sim,
calibrado, né? Equilibrado, né? Sim, com certeza, né? Acaba sendo um exercício, no meu ponto de vista, Sim, né? De com leigo aqui, certeza. mas eu acho que quanto mais você exercitar essas coisas que a gente falou aqui, né? Sobre identificar a emoção, preencher, escrever as emoções, Sim. ponderar sobre as ações, né? Então acho que isso, quanto mais você fizer isso, ter ali, né? Considerar, puxa, tentar identificar que situação estou tendo, qual estratégia que eu posso fazer, né, para não ter algum problema aqui sério. Porque imagina quantos relacionamentos poderiam talvez ter sido ali, alguns problemas poderiam ter sido evitados no trabalho. E, não sei, eu acho que é uma diversidade de situações. E pensar também, né, nesse padrão de funcionamento. Há quanto tempo eu estou nesse padrão de funcionamento que não muda? As pessoas costumam falar, mas minha vida não muda, é sempre assim. Mas começa a observar como é que você reage diante disso, da vida, das coisas, né? Então a gente acaba percebendo que tem ali um padrão de funcionamento interno, né? Então, começar a ser observador de si mesmo, né? Para poder mudar, porque aí a gente consegue, não, peraí, então não vou mais por esse caminho, porque senão o resultado vai ser a mesma coisa, né? Vou fazer diferente, né? Puxa, muito bom. Muito bom. Mais alguma coisa, irmã Cássia? Acho que sim. Nicole, Vinícius? Não? Puxa, que aula, né? Eu acho que, se o tempo permitisse, nós ficaríamos conversando mais aqui algumas horas sobre um assunto tão importante, né, que é cuidar do nosso corpo, nossas emoções. Obrigado, irmã Cássia, por realmente trazer aí tanto conhecimento, tanto sua experiência espiritual, como membro da igreja, como também profissional. Obrigado também, Nicole, pelos comentários. Vinícius, que fez como sempre, todos os preparativos para esse podcast. Mas antes de nós encerrarmos nosso podcast, gostaria de fazer uma conclusão, prestar um testemunho? Gostaria de prestar meu testemunho, né? Eu sei que esse evangelho é verdadeiro, eu sempre fico refletindo sobre isso, né? Não conseguiria me imaginar, assim, não estando no evangelho, vivendo, né? E eu sei que Jesus Cristo está à frente desse evangelho, né? E eu sou muito feliz por pertencer a esse evangelho, junto com a minha família, com minhas filhas. Tá certo. Mas muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, irmã Cássia. Obrigado mais uma vez a Nicole. Também sei, né, que esse evangelho é verdadeiro, sei que Cristo vive, sei que Ele nos ama, sei que Ele é a fonte de todo o poder, de toda a força também, né? Então sei que se buscarmos o Senhor, nós falamos sobre muitos assuntos importantes e a gente sabe que não é tão simples assim, não é, irmã Cássia? Você como profissional sabe muito melhor do que eu, mas o Senhor realmente Ele é o recurso poderosíssimo, o recurso mais poderoso que nós temos é de fato a ajuda do Senhor, e eu sei que realmente nele nós podemos encontrar forças para sobrepujar os nossos desafios. Esperamos que este bate-papo, né, desta noite possa ter ajudado você de alguma forma, tocado o seu coração, e se você sentiu o desejo realmente, né, de mudar, nosso convite é que possa realmente aplicar essas coisas em sua vida e buscar a força do Senhor, e você vai conseguir sim superar seus desafios. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, nos vemos então no próximo episódio, no próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.